Urgente, a Blitzkrieg moldava começou. Chisinau arrombou a porta da Transnistria. Sandu assinou a sentença do mundo russo. A Moldávia partiu para o ataque frontal. Tiraspol tá voltando para casa. As máscaras caíram. É um nocaute geopolítico do qual Putin não vai se recuperar. O céu russo tá cativo. Flamingos ucranianos explodiam a retaguarda de Putin. Uma fábrica secreta virou um inferno. Enquanto o Kremlin gagueja de medo, partisãs ucranianos do ATS abriram um corredor da morte contornando a defesa aérea. A Ucrânia tomou oficialmente o céu russo. O gênio mortal da Ucrânia. O FP-7 saiu para caçar. É uma arma balística de vingança que o mundo ainda não viu. O Estado-Maior russo está paralisado e Putin, em pânico, reforça o bunker. A América em chamas, é o fim de Trump e os Estados Unidos se rebelaram. 50 estados paralisados pela maior revolta da história. A era de Donald desmorona sobre o rugido de milhões de manifestantes. Tudo isso a seguir em nossa edição. Ponto crítico. A Moldávia vai ao ataque. Chisinau arrombou a porta do Kremlin e declarou a sentença de morte do mundo russo. A Transnistria está voltando para casa. A paciência de Chisinau não apenas acabou, a Moldávia partiu para uma ofensiva rápida contra o Império Híbrido. As máscaras caíram, Sandu desfere um golpe devastador. Veja os detalhes. Moscou perde gradualmente o controle sobre mais uma região pós-soviética. Temos muitos problemas nessa área. A Moldávia se prepara para retomar o controle sobre a Transnistria. Lá a propaganda é exatamente igual à da Rússia, exatamente desde o jardim de infância. Lá eles marcham, vestem uniformes militares. Alguns jogos militares constantes. Ou seja, não há problemas lá sobre onde recrutar pessoas. E eles treinam e preparam os locais. E nós queremos a Rússia. Queremos a Rússia. Sim, tem gente contra, mas nós somos pelo Putin. Enquanto Moscou manteve a Transnistria por décadas em uma zona cinzenta, sem status, sem futuro, mas sob controle total, Chisinau, pela primeira vez em mais de 20 anos, coloca um plano claro sobre a mesa. Não se trata de um método de força, mas de um plano cuidadosamente calculado que o país já apresentou a Bruxelas. A República da Moldávia confirma seu firme compromisso em promover o processo de reintegração do país. Seu principal objetivo é uma solução abrangente, viável e de longo prazo para o conflito da Transnistria, que deve ser alcançada exclusivamente por meios pacíficos. E Chisinau não aposta em negociações, pois as conversas estagnaram por anos. A aposta é na pressão econômica, institucional e política, que deve, lenta, mas inevitavelmente, expulsar a influência russa da região. O documento em questão é um non-paper, ou seja, um documento de discussão informal, frequentemente usado no diálogo diplomático. Ele deve ser tratado como um material puramente informativo. A Moldávia quer introduzir regras unificadas unilateralmente, fiscais, alfandegárias, comerciais, atraindo gradualmente a Transnistria para o seu campo jurídico, independentemente da posição política de Tiraspol. E nesse esquema, a região praticamente não tem espaço para manobra, já que seus laços econômicos já estão ligados à Moldávia e aos mercados externos, cujo acesso é controlado justamente através de Chisinau. Se olharmos para o mapa, a chamada Transnistria é uma estreita faixa de terra espremida entre a Ucrânia e o resto do território da Moldávia. Além do chicote, há também a recompensa, o que torna a estratégia não apenas rígida, mas também flexível. Fundos internacionais, investimentos, acesso aos mercados europeus. Tudo isso se torna possível, mas apenas sob a condição de uma saída gradual do controle russo. Nesse plano, os moradores da Transnistria também foram considerados. Seus benefícios sociais e pensões permanecerão no nível que existia antes da reintegração. E para aqueles que trabalharam em estruturas pró-russas sem violações dos direitos humanos, prometeu-se anistia e preservação dos direitos civis. Quanto à vida política, Chisinau propõe substituir as estruturas pró-russas por uma administração internacional temporária, que deve garantir o período de transição e o controle dos processos de desmilitarização e democratização. O elemento mais difícil continua sendo a presença das tropas russas. A Moldávia vê como o único caminho para retirar o exército da Federação Russa a cooperação com parceiros europeus e transatlânticos para a desmilitarização da região, ou seja, pressão internacional sobre a Federação Russa, sobre a retirada do exército posicionado ilegalmente na região, bem como sobre a internacionalização e desmilitarização da Operação de Manutenção da Paz. Se antes a Transnistria era um instrumento de influência da Federação Russa sobre a Moldávia, agora a própria Moldávia tenta transformá-la em um ponto de pressão sobre Moscou.
E quanto mais o tempo passa, mais óbvio fica que o regime de Putin tem cada vez menos recursos para manter essas zonas cinzentas. Se esse plano funcionar, não será apenas o retorno de uma região. Isso será um sinal para todo o mapa pós-soviético. A Rússia está mergulhando em um caos sangrento, uma punição aérea poderosíssima vinda da Ucrânia. Os flamingos ucranianos causaram um alvoroço na fábrica secreta de Putin. Corredor da morte, os guerrilheiros também anularam a defesa aérea dos russos. Uma nova etapa da guerra, a Ucrânia tomou conta do céu russo. Veja os detalhes. O Flamingo ucraniano domina o céu russo. O Kremlin não tem sistemas de defesa aérea suficientes. Dava para ver. Era como se viesse dali, voando, 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 direto para a fábrica. O impacto veio de algum lugar por ali. Portos petrolíferos, instalações militares e refinarias estão sob ataques diários de mísseis e drones. Russos, embora eu tô em algum lugar por aí. Em algum lugar por aí. Todas as forças estão voltadas para a proteção do ditador, seus palácios e residências, além de Moscou. Não há defesa aérea suficiente nem para a terra natal de Putin, São Petersburgo e a região de Leningrado. Olha só essa fumaça preta. Tá tudo completamente coberto de fumaça escura, olha só. Enquanto os flamingos atacam a mais de 1.000 quilômetros dentro da Rússia, atingindo fábricas militares em Chapaielsk, centenas de drones chegam diariamente à capital do norte da Rússia. Quanto mais a guerra avança, como você pode notar, mais o armamento das Forças Armadas da Ucrânia sobe para um nível elevado, não é? Portanto, como dizem, quanto mais tempo a guerra durar, mais perdas a Rússia sofrerá. A Ucrânia está focando na poderosa infraestrutura petrolífera da região de Leningrado. Nos últimos dias, a refinaria de Kirish e os portos de Primorsk e UST Luga foram atingidos, além da refinaria Slavneft na região de Yaroslavl. Segundo especialistas, cerca de 30% de todo o petróleo russo passa por essas 4 instalações. A destruição de depósitos, a destruição de rotas logísticas, ou seja, ataques contra nós de transporte importantes como esses, e também contra portos marítimos. E ainda ataques a empresas do complexo industrial militar. Isso é essencial, pois muitas delas estão ao alcance até dos nossos drones mais simples. Isso, e ataques a empresas. Complexo de combustíveis, ou seja, produtores de combustível. E, como se sabe, o petróleo é o sangue da guerra. Na TV, Goebbels, por falta de qualquer explicação sensata para o que ocorre, inventam histórias de que o domínio dos drones ucranianos na retaguarda russa é um plano astuto e treinamento de pessoal. Eu declaro com responsabilidade, temos a melhor defesa aérea do mundo e ninguém tem uma melhor que a nossa. Ninguém mesmo. Não existe hoje. E o fato de que às vezes um drone chega a algum lugar bem profundo, por um lado é até bom, pois ganhamos experiência em repelir ataques massivos. Na realidade, o sucesso de Kiev nos ataques aéreos ao território russo é determinado por vários fatores. Primeiro, a caça eficaz das Forças Armadas com drones mid-strike contra as defesas aéreas inimigas. Segundo, as sabotagens de guerrilheiros ucranianos na retaguarda russa. O movimento Ateste, por exemplo, queimou várias torres de comunicação de radares russos no fim de março, que obstruíam a rota dos drones. A questão econômica é igualmente importante nos ataques à Rússia. As medidas de defesa do Kremlin, como restrições em aeroportos ou cortes de internet em cidades e vilas, afetam o bolso e o conforto de milhões de russos. Independentemente do resultado final, ou seja, se o drone atingiu o alvo escolhido ou não, a economia russa sofre perdas colossais. Em breve, mísseis balísticos também farão parte dos ataques ao território da Federação Russa. Haverá muito trabalho para a versão ucraniana do ATCM.
gênio letal da Ucrânia, o míssil FP-7 saiu à caça. O Kremlin está em pânico e Putin prepara o bunker para um ataque direto. Esta é uma arma de retaliação que o mundo ainda não viu. O novo míssil deixou o Estado-Maior da Federação Russa em estado de choque. A aniquilação da retaguarda russa começou. Detalhes a seguir. O Complexo Industrial de Defesa Nacional preparou uma resposta poderosa aos ocupantes russos. O míssil balístico FP-7. O raio de alcance desta arma pode chegar a várias centenas de quilômetros e dependerá de sua configuração. O alcance de destruição do alvo é de cerca de 300 km. A ogiva pesa cerca de 150 kg. A velocidade máxima é de 1.500 metros por segundo. O tempo de voo é de cerca de 250 segundos, o que significa que sua velocidade média é de aproximadamente 800 metros por segundo. O FP-7 é chamado de cópia do míssil russo para o sistema de mísseis antiaéreos S-400. O míssil balístico ucraniano FP-7 é chamado de análogo ao míssil americano ATACMS. O alcance de destruição do alvo torna um análogo ao APCMS americano. O ataque A-100 tem um alcance de destruição semelhante, de cerca de 300 km. No entanto, em termos de preço, o FP-7 é muito mais barato. O preço lá será 2,2 vezes menor que o do ATCMS mais simples, com o mesmo alcance de 300 km, dependendo do peso da ogiva. Provavelmente não é tão compacto quanto o ATCM, pois é um clone de míssil de defesa aérea. Segundo o designer-chefe e cofundador da empresa Five Point, que produz o míssil, Dennis Tillerman, o alto preço dos mísseis balísticos deve-se, em particular, à carga burocrática sobre as empresas de tecnologia militar. No entanto, as autoridades ucranianas simplificaram essa carga para os produtores nacionais, permitindo codificar a balística como drones. A versão básica do míssil balístico ucraniano FP-7 já passou com sucesso por todas as etapas de testes. Bem, este é um clone do míssil S-400, um míssil soviético. Com base nesse míssil, fizemos um míssil balístico de curto alcance, de até 300 km. Vocês viram os testes dele? Houve um voo. Agora estamos passando para os testes em nossos vizinhos favoritos. Segundo Tillerman, a empresa produz quase todas as peças para o míssil, desde os motores até os controladores de voo. A exceção é a ogiva, que é produzida sob encomenda. O FP-7 é um produto exclusivamente ucraniano. O lado ucraniano não pedirá permissão para usar seus próprios meios de destruição para ataques em território da Federação Russa, como foi o caso, por exemplo, no momento do uso dos SCLPs franceses, ou dos Storm Shadow do Reino Unido, ou dos mesmos Attack ACMs produzidos pelos Estados Unidos. Eles planejam lançar os mísseis de lançadores móveis camuflados como caminhões comuns, para que sejam difíceis de detectar. A implantação do complexo pode levar cerca de 15 minutos. Para entender, 300 quilômetros. Os últimos ataques do lado ucraniano a um objeto estacionário, e tratava-se da empresa Kremlin-El em Briansk, demonstraram claramente que alvos legítimos, especificamente empresas do complexo industrial militar, aeródromos de base das forças aeroespaciais da Federação Russa no território principalmente da Federação Russa, são mais do que suficientes. Deve-se notar também o fato de que, na zona de impacto do FP-7, estarão justamente os aerodromos de base da aviação de ataque, ponto das Forças Armadas do país ocupante, e estes são o aeródromo de Millerovo e o aeródromo de Baltimore. Mas isso não é tudo. O especialista militar Dmitry Snegirev aponta outros alvos legítimos para ataque no território da Rússia. Consequentemente, alvos militares legítimos são objetos estacionários, empresas do complexo industrial militar, do complexo energético e bases de suprimento logístico do exército russo. Na zona de ataque estará também, consequentemente, uma das maiores refinarias de petróleo. Trata-se da de Novochakhtinsk, que está ligada exclusivamente às necessidades logísticas do exército do país ocupante. Paralelamente aos preparativos para os lançamentos em série do FP-7, o engenheiro ucraniano trabalha ativamente em sua irmã mais velha, o míssil FP-9, que terá um raio de ação muito maior. O FP-9 terá maior alcance e poderá atingir de 800 a 850 quilômetros.
Os primeiros testes dessa modificação de longo alcance estão planejados por início da temporada de verão. A empresa já possui todos os recursos necessários para passar a fase prática dos testes. Uma cidade como Moscou só pode ser alcançada com balística, de forma eficaz. E lá há muitas, como você disse corretamente, é verdade, muitas empresas militares, muitos alvos que devem ser destruídos. Por isso, para isso, estamos fazendo o FP9. América em chamas, revolta contra Trump paralisa os EUA, impeachment inevitável, fim de Donald. O que tanto temiam na Casa Branca começou. A onda de protestos mais forte da história atingiu a América. A anulação do Previdente. Quem prepara o golpe final? As máscaras caveira. Todos os detalhes na reportagem. Chega de guerras por império! Chega de guerras por império! Nos Estados Unidos, protestos em massa e comícios atingiram todos os 50 estados e até várias cidades fora do país. E no total, 8 milhões de pessoas foram às ruas. E todos eles gritam slogans contra Trump. Protestamos contra esse idiota que parece determinado a destruir o nosso planeta. Vir aqui e dizer, ei, não vamos tolerar isso, é realmente importante. Os comícios ocorrem no âmbito do movimento Nenhum Ponto Rei, iniciado no ano passado, no aniversário do 47º presidente dos Estados Unidos. As duas manifestações anteriores reuniram milhões de participantes. Desta vez, há ainda mais gente. Só em Minnesota, esperava-se que 100 mil pessoas saíssem às ruas. Esta região tornou-se o epicentro da atenção devido às medidas rigorosas de Trump para combater a imigração ilegal. Vocês, moradores de Minnesota, se levantaram para proteger seus vizinhos, pela decência e pela bondade. E neste momento, quando a própria democracia parece estar sob ameaça, foi Minnesota que disse, não no nosso turno. Não no nosso turno. Grandes comícios ocorreram em Los Angeles, Washington e Nova York. Nesta última, o ator de Hollywood Robert De Niro também se juntou ao protesto contra Trump. Trump precisa ser parado. É exatamente disso que se trata a campanha Sem Reis. Porque ele não conseguiria fazer tudo o que faz sem a conivência do Congresso e dos capangas de seu governo. Eles estão ligados a ele pelo medo de perder o emprego, o próprio poder. As pessoas estão se reunindo até em estados profundamente republicanos, como Idaho, Wyoming, Montana e Utah. Segundo os organizadores, a terceira onda de protestos anti-Trump é causada pela operação dos Estados Unidos, no Irã, que começou há um mês, em 28 de fevereiro de 2026. Mas esta está longe de ser a única razão. As pessoas estão descontentes com a política de imigração do governo Trump e com o aumento dos preços. Em particular, o combustível, a habitação e vários bens ficaram mais caros devido às tarifas impostas. Não podemos confiar no líder do nosso país, que nos faz parecer muito mal aos olhos do mundo inteiro. Agora temos uma guerra, iniciada por um capricho dele. E muita gente está sofrendo, não só os que mandam lutar por nós, mas no mundo todo pelo aumento do petróleo. E do gás. Sabe, correm boatos de que todos os manifestantes são pagos e que são apenas idosos e coisas do tipo. Mas olhem ao redor. Não são manifestantes pagos e não são apenas pessoas idosas. Mas não são apenas os americanos que estão se revoltando. Trump também enfrenta problemas no Congresso. Recentemente, alguns políticos americanos se reuniram com uma delegação russa e fizeram isso no Capitólio. Isso não acontecia há anos. Propagandistas russos afirmaram que o grupo foi liderado por Vyacheslav Nikonov, vice-representante do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma e neto de Vyacheslav Molotov, aliado de Joseph Stalin. A reunião deveria ter sido organizada pela deputada americana Ana Paulina Luna. Esta última afirmou que na reunião foram discutidas relações bilaterais pacíficas. Outros representantes do Congresso que apoiam a Ucrânia criticaram a decisão de permitir que a delegação russa viesse aos Estados Unidos e organizasse o encontro. E mesmo no Partido Republicano, nem todos entenderam essa manobra. O deputado Joe Wilson comparou a reunião com a delegação russa a uma visita do Terceiro Reich. Como inimigos do estilo de vida americano e culpados de assassinatos em massa horríveis, representantes do regime criminoso de guerra de Putin não podem ser recebidos. De forma alguma. O apoio a Trump está enfraquecendo não só entre os republicanos, mas também entre os aliados no mundo. E não se trata nem mesmo dos países da OTAN. Os países do Golfo Pérsico ficaram ofendidos com os Estados Unidos. Eles estão decepcionados com as ações dos Estados Unidos por causa da guerra no Irã.
Em particular, eles estão indignados com a incapacidade dos americanos de proteger os aliados dos ataques iranianos. E agora, até a presença de bases americanas que estiveram no território dos países do Golfo Pérsico por décadas está em questão. E como a amizade com os Estados Unidos não garante mais segurança aos países do Golfo Pérsico, eles começam a olhar para a China. É possível que, ao final do segundo mandato de Trump, os Estados Unidos não tenham mais nenhum aliado, se o presidente americano ainda durar até o fim do seu mandato. Aconteceu. O punho de aço das Forças Armadas da Ucrânia desferiu um golpe decisivo. O Sul está voltando para casa. Fuga em pânico, os ocupantes abandonam equipamentos, um sucesso incrível dos nossos que ninguém esperava. Sensação do fronte, a frente sul da Federação Russa se desintegrou em pó. Detalhes únicos deste triunfo grandioso, confira. As Forças Armadas da Ucrânia repeliram o maior ataque russo desde o início do ano na região de Oleksandrivka. Como informou o comando da 37ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais, a situação está totalmente estabilizada e o inimigo sofreu perdas significativas em equipamentos e pessoal. Ressalto que a direção de Oleksandrivka continua sendo hoje uma zona de combates intensos, pois as Forças Armadas da Ucrânia lançaram uma contraofensiva aqui para deter o avanço dos ocupantes. Para o interior da região de Dnipropetrovsk. No território da região de Dnipropetrovsk, em geral, não restam mais russos agora. Não havia tantos deles lá assim. Eles conseguiram abocanhar apenas um pequeno pedaço da região de Dnipropetrovsk. Mas acabou já nesse pedaço. Nós também retomamos a iniciativa. Eles já foram expulsos de lá de praticamente todos os lugares. Ao mesmo tempo, o comando ucraniano reforçou essa informação com números. Durante os combates nessa direção, 10 localidades já foram libertadas. Localidades e centenas de quilômetros do nosso território. Segundo a avaliação do comandante-em-chefe das Forças de Defesa da Ucrânia, cerca de 500 quilômetros quadrados de território ucraniano foram desocupados. São conquistas sérias. Se levarmos em conta o fato de que as perdas territoriais da Federação Russa no mesmo período são de cerca de 50 quilômetros quadrados, ou seja, pela primeira vez as Forças de Defesa da Ucrânia, desde o ano de 2025, mostraram que são capazes de realizar ações de contraofensiva bem-sucedidas. Por sua vez, os russos já tentam organizar sua própria ofensiva a partir de Pokrovsk há meses. Recentemente, houve uma nova tentativa de atacar as Forças Armadas da Ucrânia pelos flancos. No entanto, isso não trouxe sucesso. Na região de Rodinsky, as Forças de Defesa da Ucrânia conseguiram estabilizar a situação. Não há mais avanços. Na região de Grishina, as Forças de Defesa da Ucrânia também agiram com sucesso, impedindo o avanço para o interior da localidade e assumindo o controle da logística pelas Forças de Defesa da Ucrânia. Mas os russos acabaram tendo um resultado, e foi o aumento drástico de suas próprias perdas. Assim, segundo analistas, a maior parte do pessoal da Federação Russa nem chega à primeira batalha, sendo destruída por drones na aproximação. Para muitos russos, toda a carreira militar se resume a ver Pokrovsk e morrer. Os russos que chegam a Pokrovsk são bem menos do que aqueles que, pelo contrário, acabam saindo de lá depois. Propósito, as unidades ucranianas conseguem aumentar a eficácia não só repelindo ataques frontais russos, mas também contra todos os manuais soviéticos durante a ofensiva. Até mesmo em contraofensivas, táticas, a proporção de perdas melhora drasticamente para nós. Se na defesa de cerca de 1:3, como manda o figurino, como nos manuais, onde assumimos a iniciativa, a proporção de perdas é de 1:5 ou 1:6 a nosso favor. Por isso, agora, onde quer que possamos, estamos assumindo essa iniciativa. Como explicam os especialistas, a tática de pequenas contraofensivas é a estratégia das Forças Armadas para 2026. O avanço na direção de Zaporíjia e o sucesso na região de Dnipropetrovsk são todos elos de uma mesma corrente. A tarefa é bem clara: avançar nos setores de onde Moscou retira suas reservas. E quando as forças se equilibram, partir para outra direção e novos avanços. Do contexto das pessoas, digamos, que temos lá. No front, decidiu-se que mesmo contra-ofensivas táticas são mais vantajosas para nós agora.
do que apenas ficar na defesa passiva esperando as ondas de ataques dos orcs. Ao mesmo tempo, as forças de sistemas não tripulados ajudam a infantaria no solo como podem. Segundo o relatório do chefe das forças de sistemas não tripulados, nas últimas 24 horas foram destruídos 3 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Smert e Tornado-S, um veículo de recarga e uma base de lançadores. Na Crimeia, além de um ataque às posições de lançamento de drones de ataque russos. Por que não funcionava antes? Não havia drones suficientes. E a defesa aérea da Rússia era muito maior. O reconhecimento era pior. Agora, com menos defesa aérea russa e menos radares, os russos simplesmente pararam de ver os drones ucranianos, que também aumentaram em número. Por isso, os drones de reconhecimento conseguem detectar melhor os preparativos de lançamento, como os dos Shahed e Gerges. E os drones de ataque ucranianos têm a capacidade de destruir esses lançadores. Além disso, nossos drones atingiram 2 novas instalações de defesa aérea inimigas, abrindo novas rotas de voo para mísseis e drones no interior da Federação Russa. A Rússia está em agonia. Putin se escondeu em um bunker. Predadores ucranianos varrem fábricas russas do mapa. Este é o golpe final. Dá arrepio. A Ucrânia soltou monstros que não podem ser parados. O projeto secreto de nossos engenheiros saiu para caçar. Os resultados aterrorizaram o Kremlin. É o começo do fim da defesa russa. Todos os detalhes na reportagem. A cidade russa de Tula, a quase 500 quilômetros da fronteira ucraniana. Uma usina siderúrgica está em chama. Mas o que é isso aqui? Moradores discutem se foi um ataque de drones ou falha técnica. Mas a usina metalúrgica fornece metais e ferro-ligas para as fábricas de defesa russas. E este é um ataque confirmado à base de petróleo em Krasnodar. Enfim, é assim que o negócio explode. Olha o petróleo queimando, caramba, é muita coisa. Após o ataque, o fogo começou em 3 locais. A base de petróleo, o terminal petrolífero de Tikhoretsky é um dos maiores pontos de transbordo do sul da Rússia. A Gazprom informou que em 10 e 11 de março atacaram estações de compressão Roskaya, Beregovaya e Kazatcha, que abastecem o fluxo turco e o fluxo azul. O transporte de gás para a Turquia por um ou por ambos os fluxos será interrompido. E isso, no geral, já é um golpe muito sério na economia russa, nas receitas do gás russo, que já estão diminuindo. Um dia antes, as forças ucranianas deram o maior golpe recente. Mísseis Storm Shadow atingiram a fábrica Kremeniel em Bryansk. Kremeni, ele produz componentes para os mísseis Pantsir e Iskander. Segundo a Ucrânia, ao menos 5 mísseis atingiram a própria fábrica. Foi um ataque único à indústria russa, pois os golpes foram guiados online. É o primeiro caso conhecido de um ataque estratégico russo sendo corrigido em tempo real por um drone. Altos funcionários estão se fazendo a pergunta crucial: onde está a defesa aérea russa? Onde está a nossa defesa? Primeiro, a defesa foi enviada para proteger Moscou e a residência em Valdai. Além de São Petersburgo, estes são os principais objetos protegidos pela defesa antiaérea russa e, naturalmente, pela frente de batalha. Para todo o resto da imensa Rússia, a defesa aérea não é suficiente. Ataques ucranianos com mísseis e drones estão cada vez mais frequentes. Além da falta de defesa aérea russa para proteger todos os alvos estratégicos, a Ucrânia aumentou muito a produção de seus próprios drones. O foco principal são os ataques em profundidade, os chamados golpes no interior do território do agressor. Nisso, participam ativamente os drones FP-1 e FP-2, que passam por uma modernização constante, praticamente em tempo real. Atualmente, o FP-2 atinge 200 km e o FP-1 chega a 1.000 km. Faremos com que o FP alcance 1.000 km. Movemos o tanque para a asa e agora ele carrega 105 kg por 1.000 km. E agora estamos codificando e vamos instalar o tanque na asa.
Esse tanque na asa permitirá aumentar a potência no FP2 e haverá uma reserva de até 158 kg de munição. Atualmente, a empresa Firepoint produz 200 Vants, FP1 e FP2 por dia, e esse número vai crescer. Como mostra a tendência dos últimos meses em ataques de mísseis e drones, a Ucrânia tomou a iniciativa do agressor. E como a maioria dessas armas é de fabricação ucraniana, Kiev não precisa pedir permissão. Portanto, os ataques em profundidade contra o complexo industrial militar russo só vão aumentar. Isso é tudo. Veja mais notícias bombásticas do front na nossa próxima edição.